Olá, pessoal. Acontecendo aqui, está iniciando hoje uma nova parceria para a produção de seus podcasts e podcasts com o Instituto de Compliance e Governança, que fica aqui em Florianópolis, no centro da cidade. Hoje é o primeiro evento que a gente está realizando dessa parceria e o meu convidado é um gaúcho, nascido em Porto Alegre, criou-se em Porto Alegre, gostava de desenhar desde criança e teve uma passagem por agências de publicidade, gostou do assunto, ficou uns 20 anos trabalhando como publicitário, vinha para Florianópolis surfar quando era jovem, e em 94 ele resolveu se mudar para cá, para Florianópolis. Aqui em Florianópolis eu me lembro que ele trabalhou na Prime, que era dirigida pelo Ricardo Bornhausen, pela Fernanda Bornhausen, foi uma agência importante naquele momento, e ele foi duplar com o Verde, que era um grande redator aqui de Florianópolis. E aí, depois de uns não sei quantos anos, ele vai contar, 4 ou 5 anos, ele resolveu abandonar a publicidade. Não quero mais um mundo de agência, vou pintar, vou desenhar, vou colocar minha arte à apreciação do mundo. Com prazer eu recebo aqui o Luciano Martins, ex-publicitário, artista plástico, um brilhante profissional das artes com quem eu vou ter o prazer de conversar. Luciano, muito obrigado por ter vindo até aqui, por receber o acontecendo aqui e você poder compartilhar um pouco da tua história. Pô, Gelson, só tenho a agradecer. Agora eu fiquei sabendo que é o primeiro de todos dessa nova fase aqui dos seus podcasts e podcasts. E, pô, é uma honra. E é sempre um prazer enorme estar contigo. Eu estrear tem que ser com gente igual acontecendo aqui, né? Que tem história, né? Nós estamos indo para 21 anos, já mostramos muita gente do universo da comunicação, da publicidade. Você é uma pessoa que sempre muito gentil com o acontecendo aqui, as notícias que a gente deu da tua trajetória estão todas guardadas no acontecendo aqui. Se você buscar lá, Eu volto e meio busco. você vai encontrar coisas lá que você não vai encontrar até no teu arquivo pessoal, provavelmente. Verdade. Mas quero perguntar, iniciar a nossa conversa perguntando assim, qual é a tua origem, qual foi a tua formação acadêmica, quais foram os estágios que você fez e se você fez alguma vez um teste vocacional? Caramba. Então, resumidamente, eu sou autodidata. Eu, desde que me conheço por gente, gostava de desenhar e sonhava desenhar histórias em quadrinhos, desenhar para Disney. Então, esse era o meu sonho de infância, eu rabiscava tudo. Eu estava sempre criando personagens, fazendo historinha em quadrinho. E o meu quarto, eu não estou dizendo que mães que estão nos ouvindo devam fazer isso, mas meu quarto era tudo desenhado. A minha mãe chegou uma hora que disse, meu filho, vai, faz o que você Teto, quiser, parede? teto, tudo. E até ela comentou um tempo atrás, meu filho, se eu soubesse que você ia virar artista plástico, eu não teria pintado o teu quarto. Um dia depois que eu viajei, ela mandou pintar o quarto. Mas isso são muitos anos, né? Sim. E eu cresci com esse sonho, então, de desenhar histórias em quadrinhos. Inicialmente, eu tinha um desejo de desenhar para Zero Hora, jornal de Porto Alegre. E 65 anos, acho, esse ano, né? Agora. 0 hora 65, 65. olha que legal. E eu consegui uma entrevista com o Marco Aurélio, grande chargista do jornal, e ele que comandava lá essa parte dos ilustradores. E foi a primeira vez que eu criei, então, um portfólio. Então, estou falando de um menino autodidata, que não tinha estudado publicidade, e que não sabia nem o que era um portfólio. Eu criei uma pastinha, desenhei várias charges, mas, pô, eu tinha, não sei, 17 anos por aí. Não tinha, eu acho, uma consciência de cada assunto que eu estava escrevendo ali, sobre política, sobre polícia, economia, mas eu peguei uma Zero Hora, fui com a cara e coragem, levei lá para eles gostaram muito, falaram que iam me chamar, e se alguém aí da Zero Hora estiver me ouvindo, eu estou esperando até hoje. Enfim, nunca me chamaram, mas eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas depois para os veículos da RBS, Sim. sou muito grato a eles. Mas, sem querer, eu criei uma pasta, então um portfólio. Voltando para casa, meio triste, puxa, o que eu vou falar para minha mãe, que achava que eu era o maior desenhista do mundo. Parei num trailer de cachorro-quente para pensar um pouco. E naquele dia, e eu acho que só naquele dia, o dono da Martins Andrade, uma agência de propaganda em Porto Alegre, Famosa. parou para comer um cachorro-quente.
O cara todo empipocado, chefe do Clube dos Gourmets de Porto Alegre. Como é que esse cara vai comer um cachorro-quente? Aquele dia ele estava lá, foi Deus que botou ele ali. Com o nome Martins? Martins ainda. E aí ele escutou, estava mostrando para um amigo meu que eu sabia desenhar, que eu queria um emprego. Ele pediu para olhar a pasta. Ele disse: entendi, você saiu de casa, você quer um emprego, que você sabe desenhar? Sim. Então toma meu cartão. Eu olhei, publicidade, eu não sabia exatamente nem quem era mais agente de propaganda, achava que eu ia vender livros. Juro que eu achava. Mas, pô, sair de casa para conseguir um emprego, não, pô, bacana, eu vou lá de tarde. E aí ele me empregou, me deu uma primeira oportunidade, entrei na publicidade por causa disso, porque eu Sim. sabia desenhar. Que maluco. Então eu não fiz faculdade de Entendi. publicidade. E a coisa foi dando certo, fui indo, até que recebi uma proposta para vir para Floripa em 94. Eu comecei em 86 na publicidade, lá em Porto Alegre. Trabalhou só na Martins Andrade. Só na Martins. Em 92, para a gente não ser injustos, a Propag me chamou, o Canto. Sim. Eu trabalhei 6 meses. Então, e ali eu senti que, puxa, é Floripa o lugar que eu quero. Mas ainda era imaturo, voltei para Porto Alegre, fiquei mais 6 meses, e aí surgiu a oportunidade, e aí definitivamente fiquei Montou de na mala, cuia, chimarrão, etc. Duas- Para Floripa. Duas Uma pranchas. prancha também. Duas pranchas. Foi isso que te motivou a vir aqui para Santa Catarina? Eu gostava na época de surfar bastante. Eu não vinha a Florianópolis, como todo gaúcho, parava em Garopaba, mas foi o motivo. A minha geração toda foi para São Paulo, né, de publicitários. Pegar Renatinho Conrad, Marcelo Pires, TT Pacheco. Sabe? O pessoal passou direto e Sim. se deu muito bem, mas eu não me arrependo, porque aqui eu fiz a minha vida. Pois é, e o que te motivou, depois de fazer um trabalho baita que você fez aqui com a Prime, abandonar a propaganda? Eu não acreditei. Quando falaram, vai dar uma volta ali, mas vai, né? E nunca mais você voltou para a propaganda mesmo. Nunca mais. Que fez essa atitude radical? Assim? Não foi radical. Na verdade, eu fiz uma campanha para Casa Cor em 98. E aí eu resolvi fazer um cartaz à mão. Eu voltei às minhas origens, então desenhei, fiz uma cadeira com olhos. E essa cadeira e esse cartaz agradou muito aqui as pessoas, a sociedade, enfim, aos arquitetos. E todo mundo começou a perguntar quem era o autor do cartaz. E, pô, eu fiquei, se gostaram, quem sabe eu começo a pintar para essas pessoas, né? Sim. E um dia, passeando pelo shopping onde tinha a galeria da Beatriz Teles, eu sempre ia lá na hora do almoço, olhava tudo. Eu não me imaginava pintor, eu era publicitário. Sim. Olhava tudo e ia embora. E ela já me conhecia, sabia que eu não comprava nada, que eu era só aquele cliente que ia olhar. E um dia eu vi o cartaz na vitrine dela e perguntei para ela, senhora, bem nervosa assim. Ela me olhou, pô, aquele menino não compra nada. A senhora trabalha com novos artistas? E ela, novos artistas quem? Aí eu enchi o peito, assim, pô, o cartaz estava na vitrine da galeria. Sim. E era uma das maiores galerias daqui de Floripa. Eu sou quem fez aquele cartaz. Então você tem mais trabalhos? E eu não tinha nada. Não, tem alguns trabalhos em casa. Então me traga. Eu saí dali, fui no mercado público, comprei tinta, pincel, passei uma noite pintando, no outro dia levei 5, 6 quadros e venderam muito rápido. Em seguida, meu telefone tocou, ela me chamou. Nem você acreditou nisso? Não, e era muito diferente para a época, a gente está falando de 25 anos atrás. Então, eu acho que eu provoquei uma mudança. Hoje, né, já estou até ultrapassado com essa gurizada mas na época aquilo era muito novo. E a gente vendia muitos quadros rapidamente, e aí eu fui ganhando espaço, foi me dando prazer, mas foram quase 10 anos trabalhando ainda na agência. Sim. E de noite Você eu ia levou para 10 anos? a transição. Então não foi radical mesmo. Não foi bem Bem pensado. maduro, bem pensado. E eu sempre calculava, né? Pô, mas se eu pegar porque a agência não é 8 horas de trabalho, Não, é 10, não 12. Se eu pegar essas 12 horas e botar no estúdio em tela, pintando, será que eu consigo? Pô, vou vender e tal. Mas assim, sendo bem sincero, também tem as mudanças políticas, que as contas de governo mudaram, Mudou a tudo. agência também. É termômetro, né? Então já não era o melhor momento da agência. E acabou que o meu irmão veio morar comigo e aí ele topou abrir a galeria, porque eu precisava de alguém que ficasse na galeria. Claro. E aí a gente abriu uma galeria na Lagoa e cá estamos.
Teve duas na Lagoa, uma à esquerda e depois uma Isso, lá é adiante, né? verdade. Momentos mágicos. Luciano, diga qual foi a obra que te alavancou, que fez você se tornar conhecido como o Luciano Martins. Isso aqui é do Luciano Martins. Qual foi a obra que você guarda e diz, porra, Eu não sei dizer se tem essa obra, né? Eu acho que eu criei uma identidade visual muito importante. Eu não sei se é o certo, se o artista tem que se prender, porque eu tô, sinceramente falando, eu estou preso numa forma. Eu pinto alguns quadros abstratos que ninguém se interessa. uhum, E eu nem vendo, eu nem levo para galeria. Eu tenho na minha casa, eu dou de presente. As pessoas querem já aquele formato claro, do rosto redondo, sorriso. bate é o Luciano. Então eu acho que, te respondendo, não tem um quadro único, mas tem esse estilo. Esse estilo foi muito importante para as pessoas identificar e saber que é uma A obra tua minha, marca registrada. né? Bom, você realizou muitas exposições, eu sei que você teve na Argentina, teve em Nova York, teve na Europa, em vários lugares, no Brasil, aos montes. Destaque três dessas exposições que você considera assim que você voltou diferente. Então é legal isso, porque eu vou falar de uma pequena que mudou a minha trajetória. Uhum, Eu fui convidado para expor no Café do Marques, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Um super museu, né? Que, pô, é um museu que eu tenho muito carinho lá pelo Marques. E o diretor na época era o Paulo Amaral. O uhum. cara que mais entende de arte, eu acho, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Foi presidente do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro dos Museus. E tal. E eu fazendo minha exposiçãozinha no café, curtindo o máximo, né? Eu ia, em vez de entrar no museu, eu entrava pelo café e achava aquilo o máximo. E um dia as donas do café falaram: Olha, o Paulo Amaral quer falar contigo. Comigo, é. Pô, eu entrei lá na sala dele, para mim aquilo Aham. já era demais, assim. E ele perguntou quem eu era. Eu disse: eu sou gaúcho, mas eu moro em Floripa, eu já estava morando em Floripa. E eu pintou esses meus gatos, era uma exposição só de gatos. Aham. E ele perguntou se eu não queria expor em Paris. Então foi assim, o pulo do gato. Puta. De um café, Você, entrei pela porta você, dos você fundos. acreditou ou você ficou com o Não, pé, tá tirando alguma comigo? não, eu fiquei no início, a gente fica meio assim, Paris. em Paris, numa galeria muito legal, Galeria Mansart, não sei como é que se pronuncia exatamente, que fica no Maré, do lado do Museu do Picasso, que eu sou fãzão. Então foi o pulo do gato, do museu, do café do museu, eu fui expor em Paris. E essa talvez tenha sido a minha mais importante exposição internacional. E que deu tudo errado. Se tiver mais um tempinho aqui, eu, eu, eu fiz tudo certinho, eu mandei as obras despachei pela alfândega, com toda a documentação, mas eu cheguei numa sexta-feira e a exposição era numa segunda. Dava tempo suficiente de chegar, pegar as coisas. O que eu não contava é que na segunda-feira era feriado em Paris, era a posse do Sarkozy, e eu não consegui tirar as obras da alfândega. Que, meu Deus do céu. E aí cara, o que eu faço agora? Fui falar com o dono da galeria, pô, será que a gente pode adiar para amanhã? O cara ficou louco comigo. Isso aqui não é o Brasil, imagina, tá todo mundo convidado e tal. Então, beleza, eu vou fazer alguma coisa. E eu fui pro hotel e fiz desenhos. Parecidos com esse aqui, eu fiz alguns desenhos, levei, a gente botou tudo na parede e recebeu as pessoas assim mesmo. Que loucura, meu. E aqueles que você selecionou ficaram na alfândega. Ficaram. E aí, nesse episódio ainda tem um fato que eu tinha mandado um convite para o Juarez Machado. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas, pô, ele disse, pô, eu sou Super catarinense nome, claro. e, pô, adoraria ter você aqui. A exposição falava sobre Santa Catarina, seria uma honra contar contigo e tal. Só que tinha dado errado, eu não tinha levado a exposição, eu estava só com os desenhos na parede e um dos primeiros a chegar foi o Juarez Foi, Machado. Juarez. Ótimo. Aí ele já entrou gritando, cadê o Luciano? Cadê o Luciano? E eu, putz, sou eu. Ele olhou para as paredes, e deu errado alguma coisa. Ele disse, pois é. Não tem problema. E aí foi enchendo de gente. O dono da galeria me perguntou, você convidou ele, o Juarez? Eu disse, sim, não podia? Não, podia, que eu convido esse cara há mais de 20 anos, ele nunca veio. Aí eu me senti prestigiado, pô, então eu tô Sim. bem. Pô, E o Juarez me salvou aquela noite, porque ele fala sim. francês, todo mundo ia pedir autógrafo para ele, então foi uma noite muito divertida. Que legal. No final a gente vendeu todos os desenhos e todos os quadros. Maravilha. É um case. Você falou de duas exposições, falta uma.
Eu diria a minha última exposição em Portugal, o ano 23, o ano passado, na cidade do Porto, no Museu da Santa Casa de Misericórdia. Foi assim um momento em que eu comecei a me sentir que o caminho tá certo. Demora, não é assim de uma hora para outra. Porque uma coisa é expor em galerias, a outra é você ser convidado para expor num museu, né? Quando você vai lá, você vai para o julgamento, né? Sim, você vai para Não é uma exposição entre amigos. Né? Exato. E foi muito bem recebido, a exposição foi um sucesso e que gerou um novo convite. Isso que é bacana, só que não foi do café pro... Eu fui convidado para expor agora no maior museu de Portugal, que é o Museu dos Coches, em Lisboa. E vai ser uma grande exposição, só que agora já está naquele momento de captação, Grande exposição, quantos quadros? De 20 a 25, mas eu digo grande por ser de 6 meses, né? Um período. Uma exposição Por 6 daquelas, meses. no maior museu de Portugal. É algo assim que acredito que pode me ajudar bastante. Sem dúvida, tem muito brasileiro também que mora lá, Sim. que certamente tem relacionamento com portugueses. Vai ser, 6 meses é um tempo sensacional, né? Tomara que não enjoe. Luciano, uma coisa que você também fez e fez muito bem foi o licenciamento de algumas marcas que você criou, de alguns personagens que você criou, mas houve um período em que você estava com muito licenciamento. Eu, pessoalmente, meu íntimo, achava que estava havendo um exagero, né? Você licenciou muito. Depois você deu uma mexida no assunto. Fala um pouquinho desse grande volume, depois do recuo, e os critérios que hoje você adota para topar licenciar um trabalho teu. Esse é o grande desafio do artista, porque a gente está querendo sobreviver de arte. Ao mesmo tempo, o mercado da arte não quer muito isso, não vê com bons olhos. Isso está bem claro para mim, é uma decisão que você tem que tomar. Uma estratégia que eu usei, que eu acho que dá um pouco certo, é não pegar minhas pinturas e colocar em todos os produtos. Sim. Então você não vê, por exemplo, meus quadros estampados em mochila, em caderno, em caneca. É sempre desenhos, ilustrações. Então é aí que entra mais o publicitário, o ilustrador. Isso eu licencio. Não são quadros, são imagens e eu crio coleções, né? Para Renner, para Cacau Show. Mas é uma forma de proteger um pouco as pinturas. Ao mesmo tempo, quando eu abri uma galeria no shopping, eu percebi que tem uma diferença, né? Para a Lagoa, eu tinha necessidade de oferecer algo a mais para os clientes. Então, somente no shopping você compra como se fosse uma lojinha de museu mesmo. Lá você consegue comprar uma caneca com um quadro meu. Mas você não compra no mercado. A caneca com o quadro é na lojinha do museu, que não é museu, é galeria. Né? Sim, mas aí porque a propriedade é tua. Sim. Não é, você não se licenciou para ninguém. Não licencio. É uma forma também de preservar. Esse é o grande desafio. Porque às vezes você faz tiragens. Por exemplo, eu fiz uma vassoura. Né? Então vamos lá. O cara fez uma vassoura. Não é uma pintura, é uma estampa que a gente criou, que deu muito certo para Condor, e a gente vendeu 120 milhões de vassouras. Pois é, o que uma vassoura faria com o logotipo Condor? Nada. Então, para fazer um diferencial, para criar algo espetacular, tem que ter uma arte mesmo, né? Tem que ser um trabalho... Hoje em dia a gente vê a força do licenciamento, né? Que a gente chama assim, de uma anabolizada nesses produtos. Quase todos os produtos entram numa gôndola final ali, eles estão com... Maurício de Souza, Disney, de um monte. E você vê... Assim... Mas e critérios, hoje, atual? Quem está te vendo aqui, quer licenciar uma Luciano Martins. Qual é o critério, como é que funciona? Produto em linhas, que sim, que não? Não, assim, eu tenho hoje uma empresa, né, a Destra, que hoje está entre as 50 maiores agências do mundo, cuidando de licenciamento. Aqui no Brasil? Ela é do Brasil? Ela é daqui, inclusive, de Santa Catarina. Eles trouxeram agora a NFL, eles que têm direito autoral do Paris Saint-Germain, Manchester, agora também a NBA também. Então, os caras têm um trabalho muito grande. Vamos conversar com eles. Fazer Cara, vai ser muito legal, porque eles estão assim... tudo isso eles, na verdade, eles desenvolveram um software de gestão de licenciamento, que essa é a grande dificuldade. Então, às vezes eu libero uma imagem para uma empresa e a empresa está produzindo em fábricas diferentes, uma em Manaus,
a outra em São Paulo, como é que você administra? É, Então, todo pedido que sai, cai no software, o software só lê o que tiver no final, a marca uhum, Luciano Martins descarta o resto. Então, isso com auditorias. Então, as empresas grandes não têm maior tranquilidade de liberar todas as notas uhum, fiscais. Então, hoje eu sei, assim, vai produzir, já cai no meu software, eu já acompanho, tem esse acompanhamento profissional. E a partir da minha essência, digamos, a gente faz as escolhas. Claro, eu não tem algumas marcas que eventualmente não fazem sentido, eu não estaria licenciando. sim. Mas eu não vejo muito problema. Eu não faria o cigarro, nem sei se faz cigarro, hoje em dia nem se faz. Bebidas. Bebidas, apesar de eu fazer vinhos, tá? Estou falando aqui mais rótulos de vinho, eu gosto de vinho. Padre também toma vinho. Então, pode.